Estamos começando mais um Papo Docente e hoje nós vamos tratar de mais um componente curricular da parte diversificada do currículo. O nosso papo de hoje é sobre cultura espanhola e hispano-americana. Esse componente curricular tem como objetivo contribuir para um mundo plurilingüe e multicultural, com centralidade dos objetos de conhecimento nos aspectos culturais, na constituição histórica e na percepção da diversidade dos países hispano-falantes. Para conversar com a gente, nós temos aqui um convidado muito especial que é o professor Bruno Fernando. O professor Bruno, ele é graduado em Letras com habilitação em Língua Espanhola pela Faculdade Atenas Maranhense. Ele também é graduado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci. Ele também é especialista em compreensão de textos e tradução da língua espanhola pela Faculdade de Educação São Luís. Atualmente, ele é professor efetivo da rede, atuando com o componente de língua e cultura espanhola. Então, professor Bruno, seja bem-vindo ao nosso Papo Docente. É um prazer tê-lo aqui. E a gente queria saber como é que foi a sua experiência com esse componente no ano de 2022 e também como os nossos estudantes receberam essa unidade curricular. Certo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite para estarmos aqui conversando, sobre esse componente curricular de cultura espanhola e hispano-americana. E em relação à questão da pergunta que me foi feita, sabemos que recentemente ocorreram mudanças no currículo do ensino médio brasileiro e o nosso estado, o Maranhão, aderiu a essas mudanças. E nós, por exemplo, que somos professores de língua espanhola da rede estadual, nós, de uma certa forma, tivemos agora que dar uma ênfase maior a tudo aquilo que está relacionado à cultura desse idioma, ou seja, da língua espanhola. E o que poderíamos citar aqui como exemplos de que podemos trabalhar em sala de aula relacionados à cultura, por exemplo, nós podemos falar sobre a questão da origem do próprio idioma, a origem da língua espanhola, da literatura, da geografia, das variadas manifestações culturais existentes, da literatura, da política e etc., de todos os países que apresentam como língua oficial a língua espanhola. Sim. Certo? E em se tratando da aceitação dos estudantes, a mesma foi muito positiva, porque como trabalhamos com temáticas que são variadas, temáticas que são atuais, que estão próximas da realidade dos estudantes, então isso facilitou com que essa aceitação fosse bem positiva. Muito certo? bom. Então, assim, está claro aqui que daqui para frente o foco não é só a língua, mas todos os aspectos culturais, que envolvem esses países que têm a língua espanhola, E aí eu te pergunto, Bruno, qual a importância desse componente, para a formação dos nossos estudantes? Certo. Eu posso dizer aqui, eu poderia citar, na verdade, várias situações que comprovassem essa importância desse componente curricular para a rede estadual de ensino. Mas, por exemplo, eu posso começar aqui dizendo que a língua espanhola, ela é oficializada em 21 países do mundo, Sim. certo? E 7 desses países, aqui na América do Sul, fazem fronteira diretamente com o Brasil. E nós sabemos que o Brasil tem uma relação muito grande com esses países que fazem fronteiras. E o Mercosul, de uma certa forma, multiplicou essa relação entre Brasil com os nossos vizinhos hispanohablantes. Não é verdade? E isso o Mercosul fez com que o idioma espanhol, de uma certa forma, fosse mais valorizado aqui no Brasil. É isso daí? E com o idioma, quando nós falamos de idioma, com o idioma, sempre vão vir, por exemplo, os elementos culturais. Esses elementos culturais, eles são muito importantes para a formação do estudante. Perfeito. Porque se pensarmos, por exemplo, na seguinte situação, a partir do momento em que o estudante ele passa a conhecer um pouco mais da cultura dos nossos vizinhos, ele passa
a, de uma certa forma, respeitá-la, aceitá-la, não é isso daí? Valorizá-la, não é isso? E, de uma certa forma, acabar com todos aqueles preconceitos que, de uma certa forma, acabam existindo pelo fato de não conhecer algo relacionado à cultura dos nossos países vizinhos. Um exemplo rápido e simples que nós poderíamos citar em relação a isso é, se pegarmos o Paraguai, o brasileiro ele acha que no Paraguai tudo é falsificado, mas o brasileiro, de uma certa forma, não conhece muito a respeito da cultura do Paraguai. Sim. Então, a importância de trabalhar esse componente, né, cultural faz, por exemplo, com que esse tipo de preconceito ele seja eliminado. Então, a partir do momento em que passamos a conhecer um pouco da cultura do Paraguai, a rica cultura, a bela cultura do Paraguai, então certos preconceitos que existiam antes, de uma certa forma, eles podem ser, né, eliminados. E esse é um dos grandes objetivos de se trabalhar, por exemplo, componentes culturais em sala de aula. Muito bem. Então, assim, a gente está dando para entender que quando a gente fala em cultura espanhola, vai ter aí línguas, costumes, história, geografia, como você já citou, né, na sua fala inicial. Mas eu queria, assim, que tu desse um exemplo de um conteúdo que você já trabalhou em sala de aula para os nossos professores. Bom, um dos componentes, ou melhor, um dos conteúdos que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula, quando estou principalmente trabalhando com a parte de importância da língua espanhola na atualidade, que é geralmente isso que eu costumo mostrar em sala de aula primeiro. Sempre gosto de mostrar a importância que o idioma tem na atualidade para que o aluno, de uma certa forma, valorize aquilo que ele vai estudar. Perfeito. E eu gosto de utilizar como exemplo a influência da língua espanhola nos Estados Unidos. A língua espanhola nos Estados Unidos. Porque nós sabemos que o inglês é o primeiro idioma, o idioma oficial dos Estados Unidos. A maior parte da população norte-americana fala inglês. Mas se pensarmos, por exemplo, em questões como a própria imigração, que até hoje ainda existe, né, tanto legal ou ilegal. Sabemos que a imigração ela existe há vários anos, né, e que por determinados motivos, muitas pessoas de países latino-americanos acabaram se direcionando para os Estados Unidos e continuam fazendo isso, não é verdade? E esse é um dos fatores que faz com que a língua espanhola ela cresça nesse país, né? De uma certa forma, trazendo aqui um dado, por exemplo, que eu pesquisei no site do Instituto Cervantes, né? O próprio site diz que a partir de 2060 a língua espanhola ela se tornará, ou melhor dizendo, os Estados Unidos irá se tornar o segundo país do mundo com a maior quantidade de pessoas que falam espanhol, perdendo apenas para o México, que hoje se encontra em primeiro lugar. Então, se a gente pensar na questão da importância, né, isso daí da língua espanhola na atualidade, eu sempre gosto de estar utilizando, né, esse exemplo para que o aluno saiba que num país que é uma grande potência econômica, a língua espanhola é o segundo idioma mais utilizado lá, certo? Um outro conteúdo que eu gosto muito de trabalhar em sala de aula também, que é bem interessante, né, é El Día de los Muertos, ou seja, o Dia dos Mortos no México. Esse conteúdo a gente costuma trabalhar com os estudantes, mostrando a importância dessa manifestação cultural, não é, para os mexicanos e para os países latino-americanos que, de uma certa forma, veem ou enxergam a morte de uma maneira diferente de nós brasileiros. Então, a partir do momento que a gente faz essa explanação, mostrando toda a importância, né, dessa manifestação cultural, tanto para os mexicanos como para outros países também, que como eu havia falado, né, enxergam de uma certa forma a morte de uma maneira diferente de nós brasileiros. Após isso, a gente pode utilizar também em sala de aula, o professor, né, pode utilizar em sala de aula uma sessão de cinema, onde a gente pode mostrar, por exemplo, filmes
que trazem essa temática. Um Sim. grande exemplo, que é um filme que eu adoro, né? E gosto muito de passar para os estudantes em sala de aula, é o próprio filme Viva a Vida é uma Festa. Porque ele é um filme que retrata fielmente a forma como os mexicanos enxergam a morte, valorizam, né, essa manifestação cultural. Então, é bem interessante. Outra coisa que pode ser utilizada também após essa explanação da importância dessa manifestação cultural, depois da sessão de cinema, né, o professor, juntamente com os estudantes em sala de aula, pode realizar, melhor dizendo, uma feira cultural, onde todo mundo, por exemplo, pode se caracterizar, inclusive o professor também, ornamentar a sala de acordo com essa festividade, com essa manifestação cultural, né, mexicana. Muito bem, professor. O Bruno já deu aí vários exemplos, né, sobre conteúdos e temas que podem ser trabalhados nesse componente curricular. Mas, Bruno, quais outras fontes de pesquisa os nossos professores que vão trabalhar com esse componente podem utilizar para melhor fazer seu planejamento e trabalhar com os estudantes nesse ano de 2023? Certo. Além da internet, que é uma ferramenta de utilização de todos nós professores, né? Os professores basicamente de cultura espanhola e hispano-americana podem estar buscando informações, conteúdos, sugestões no próprio documento curricular do Estado do Maranhão e no caderno de orientações curriculares, que é este que está aqui na imagem. Lembrando também que os professores eles têm total autonomia para buscar conteúdos e trabalhar com conteúdos que não estejam relacionados na tabelinha que nós iremos mostrar aqui para vocês agora. Desde que esses conteúdos que sejam trabalhados pelos professores, que sejam pesquisados, né, pelos professores, esses conteúdos eles devem estar relacionados, por exemplo, com os 4 eixos temáticos que nós estamos diante aqui. Por exemplo, aqui nós temos o componente curricular de cultura espanhola e hispano-americana, onde nós vamos ter aqui os 4 eixos temáticos. O primeiro, origem da língua espanhola. O segundo, cultura e sociedade, que fazem parte, né, da primeira série do ensino médio. E o terceiro eixo temático, história e cultura. E o quarto e último eixo temático, as artes, né? Eles fazem, por exemplo, parte aí da segunda e da terceira série do ensino médio. Isso os professores vão encontrar no nosso caderno curricular, né? Caderno. Já bem organizado ali para dar esse norte para ele, né? Muito bem. Lembrando, mais uma vez, que os conteúdos que estão aqui são sugestões que são dadas para que o professor possa, de uma certa forma, trabalhar em sala de aula. Mas, Perfeito. como eu disse anteriormente, cada um vai ter a autonomia para poder pesquisar conteúdos que achar interessante, que tenham uma relação com o componente curricular e que esteja de acordo com os 4 eixos temáticos que estão aqui. Perfeito. Certo? Aqui, por exemplo, a gente tem sugestões de abordagens, né? A gente tem, por exemplo, aqui o eixo temático origem da língua espanhola. E aí a gente vai ter o objetivo conhecer a origem da língua espanhola, suas variedades, peculiaridades e aplicações nos diferentes contextos de comunicação, onde a gente vai ter, por exemplo, como conteúdos. Vamos pegar, por exemplo, aqui a origem da língua espanhola. O que que nós podemos trabalhar dentro desse conteúdo de origem da língua espanhola? Nós poderemos trabalhar a contextualização, né, a própria origem da língua espanhola, a história, né, de formação desse idioma, processo de espanhol, melhor dizendo, processo de expansão, né, da língua espanhola no mundo. Aqui, por exemplo, a gente pode citar aquele exemplo que eu disse anteriormente, né, quando eu falei da importância da língua espanhola nos Estados Unidos, né, faz parte também dessa situação aqui, influências na formação da língua espanhola e etc. Né? Então, o professor tem um leque, né, aberto para ele trabalhar, né, isso daí, e ampliar, como eu né? disse, Porque e são apenas ampliar. sugestões, é isso? Exatamente, são sugestões, né, de abordagens que podem ser trabalhadas em sala de aula por cada professor, certo? E Bruno, a gente está aqui na nossa jornada pedagógica, né? Começando o ano, e começo de ano a ordem é planejar, né? A gente Exato. sabe que nesse novo arranjo curricular o planejamento ele vai ser integrado, né? Essa é a palavra de ordem, planejamento integrado. Então eu queria que você mostrasse para a gente pudesse apresentar para os professores como é que a gente pode pensar num planejamento integrado com outros componentes, com outra área de conhecimento,
baseado aí em cultura espanhola e hispano-americana. Certo. O que nós temos para mostrar para vocês aqui é um exemplo do plano de atividade docente de cultura espanhola e hispano-americana que será utilizado neste ano de 2023. Por exemplo, eu faço parte do Centro de Ensino Cidade Operária 2, né? O plano ele foi feito para a segunda série do ensino médio, turma 204, turno matutino, quarto período, Certo. tá? E primeira quinzena do mês de novembro, né? Basicamente, esse conteúdo ele vai ser trabalhado aqui nos dias 4, 11 e 18 do mês de novembro, como eu havia dito. Aqui nós estamos diante dos componentes curriculares que são integradores, né? Onde, por exemplo, os professores dessas outras áreas também poderão estar trabalhando, né, juntamente com o componente de cultura espanhola e hispano-americana. Então, o conteúdo que eu me refiro aqui são manifestações culturais, El Día de los Muertos em México, ou seja, o Dia dos Mortos, né, no México, que faz parte do eixo temático de cultura e sociedade, cujo objetivo de aprendizagem aí é conhecer as diversas formas de participação e vivência nos países hispanohablantes, bem como as diferenças culturais, né, sociais e políticas. Bruno, no caso, esses componentes para trabalhar esse conteúdo, né? Exatamente. Então, por exemplo, aqui, o que um professor, por exemplo, de história poderia estar mostrando para os estudantes algo relacionado, por exemplo, ao Dia dos Mortos. O professor de história, basicamente, ele poderia falar sobre a própria origem, não é isso daí, dessa manifestação cultural, que ela se inicia, por exemplo, com as sociedades, né, pré-colombianas, basicamente aqui na América do Sul, com os incas. Então, basicamente, um professor de história pode trabalhar isso aqui tranquilamente. Como nós vamos falar, por exemplo, também de outros países além do México, né, que também tem essa manifestação cultural muito forte, o professor de geografia, o professor de sociologia, eles poderiam também estar aqui, né, basicamente, trabalhando também esse conteúdo em sala de aula. Não sei se caberia educação física aqui, mas de repente, se a gente for estudar um pouco da rivalidade de Barcelona, Real Madrid ali, Catalunha, podia me chamar também, né? Entraria no mundo do futebol também, aí tá beleza, né? Certo. Aí, continuando aqui, a gente vai ter os procedimentos metodológicos e recursos, né? Como que os professores poderiam trabalhar esse conteúdo dentro da sala de aula? Aqui eu escolhi, por exemplo, a sala de aula invertida, né? Se a gente vê, os estudantes, por exemplo, realizarão pesquisas acerca do tema e trarão para a sala de aula os resultados das mesmas. Nós, professores, faremos as nossas considerações a partir daquilo que for trazido para a sala de aula pelos alunos, certo? Na aula seguinte, por exemplo, poderíamos realizar aqui uma sessão de cinema, como eu havia dito, né? Com o filme Viva a Vida é uma Festa, que retrata fielmente essa temática que está sendo discutida e apresentada aqui como conteúdo. E como recursos, por exemplo, para a gente poder trabalhar isso aqui em sala de aula, basicamente precisaríamos de um data show, de um notebook e uma caixa de som, né? Ou um aparelho de TV, por exemplo. Os procedimentos avaliativos aqui, nós escolhemos, por exemplo, um seminário onde a gente poderia dividir ali as equipes, né, em equipes, e os estudantes eles estariam apresentando todos os resultados daquilo que foi pesquisado por eles e apresentado por eles em sala de aula. Num segundo momento, mais interessante, inclusive, se a gente for parar para pensar, e até um momento divertido também, pode acontecer aqui uma feira cultural. Como eu havia dito, os alunos, o professor, os professores, a própria sala de aula poderiam estar todos caracterizados, ornamentados de acordo, né, com o Dia dos Mortos. E só lembrando aqui para você, professor, que a gente tem no nosso caderno curricular várias sugestões de metodologias ativas, né? Então você vai explorar bastante coisa ali no nosso caderno, beleza? Exatamente. Muito bem. Muito bem. Aí, aqui eu coloquei algumas referências de sites onde os professores poderiam estar pesquisando, né, coisas relacionadas a esse conteúdo. O primeiro aqui é o próprio site do Governo do México, o segundo, né, do Toda a Matéria, e o terceiro aqui do National Geographic, aí, que quase está bem apagadinho aí no final, né? Aí, bem aqui, professor David, eu tenho um exemplo, né, de alunos
que acabaram trabalhando, né, essa temática em sala de aula, né, onde eles construíram, por exemplo, aqui um altar, que é um dos principais símbolos dessa manifestação cultural no México, né? E aqui alguns alunos que se caracterizaram de acordo com as caveirinhas Estão também, vivenciando né? a cultura mexicana ali na prática, né? Muito bem. É isso aí. Exatamente. Muito obrigado aí. Bom, então a gente chegou, né, ao final de mais um Papo Docente com a presença do professor Bruno e a gente espera que vocês tenham uma ótima jornada pedagógica e quem for trabalhar com esse componente, que você aproveite ao máximo os nossos materiais e tenha essa autonomia para buscar outras fontes e explorar ao máximo esse componente. Professor Bruno, muito obrigado. Eu que A agradeço. gente fica por aqui e até o próximo Papo Docente. Valeu, obrigado.